Olá, estudantes. Boa tarde a todos. Pessoal, então, vamos para o Simple Present, né? Ou presente simples em inglês. Este material aqui depois será disponibilizado na nossa sala, então, do Google Classroom, certo, pessoal? Então, vamos lá, então. Nós temos aqui, então, no Simple Present, usa-se o verbo auxiliar, o do, né? O verbo to do, que é o verbo fazer, para I, primeira pessoa, you, segunda pessoa, we, plural, e eles, né? They, we, nós, they, eles. Então, sempre se utiliza para indicar o presente simples, o verbo to do. Já para a terceira pessoa do singular, para he, she e it, né? He é ele, she é ela, it é ele ou ela, neutro, né? Quando não se identifica, né? E para coisas também. Em frases interrogativas e negativas, então o verbo principal ele não sofre alteração na terceira pessoa, né? Como acontece nas frases afirmativas, devido então à presença do verbo auxiliar, o does, né? Se eu estou usando o does, ele já está indicando então, né, que está na terceira pessoa do singular, aí o verbo principal não precisa sofrer alteração. Então vamos para essas regras, então, né, do simple present com a terceira pessoa do singular. Então nós temos aqui, né, adiciona s, né, ao final da maioria dos verbos. Vamos por exemplo aqui, ó. She reads, né? O verbo to read é o verbo ler. Por que tem esse s aqui, né? Para indicar que ela lê, que está na terceira pessoa do singular. Se fosse na primeira pessoa, ficaria I read. Ou you read, você lê. Ou, no plural, nós lemos, we read. Mas, nesse caso aqui, para a terceira pessoa do singular, adiciona-se o S, então, na maioria dos verbos. Aqui, he works, né? Corretíssimo, ele trabalha, né? Então, adiciona o S aqui para indicar que é ele que trabalha. It sleeps, né? Ele ou ela dorme, né? O verbo to sleep, que é o verbo dormir. Para este caso aqui, né? Essas três situações aqui, sempre adiciona o S. É o que nós vamos ver agora, essas três situações. She, ela, he, ele, e it, ele ou ela, neutro, né? A gente tem alguns verbos, pessoal, que terminam com SS, SH, CH, X e ES. Vamos ver os exemplos aqui. Nós temos o verbo to kiss, que é o verbo beijar. Então, quando ela beija, né, adiciona-se o S para indicar então a terceira pessoa do singular. She kisses. Agora vamos ver o verbo to finish, que é o verbo terminar, né? Ele termina então com SH, terminando com SH, se adiciona o E e o S sempre no final. Então, she finishes, né? Ela termina. O verbo to watch termina com CH, né? Que é o verbo assistir, observar, né? Então, it watches, né? Então, ela ou ele observa, né? Então, adiciona sempre o S aqui. Agora, he fixes, né? Ele corrige, né? Então, o verbo to fix, que é o verbo corrigir, fixar, né? A gente adiciona então o E e o S aqui para indicar a terceira pessoa do singular. Vamos então para a terceira regra. Quando o verbo termina em consoante seguido de um Y, então a gente troca a letra Y por IES. Vamos ver o verbo to stud, que é o verbo estudar. I stud, you stud, eu estudo, você estuda. We stud, nós estudamos. Então vamos ver ali. She studies, ela estuda, né? Então, corretíssimo, adicionou para a terceira pessoa o I e S, porque nós temos aqui uma consoante seguido de um Y. A mesma coisa para o verbo to cry, que é o verbo chorar, né? E aí na terceira pessoa fica he cries, ele chora. It tries, é o verbo to try, que é o verbo tentar, né? Ele e ela tenta, então, né? Então adiciona IES, então, para indicar a terceira pessoa. Quarta situação, quando o verbo termina, então, com uma vogal seguido de Y, tu somente adiciona, então, o S no final. Vamos lá, então, o verbo to say, que é o verbo dizer, né? He says, né? Então,
a regra diz que todo verbo que a gente tem um A e um Y, né, terminado em vogal mais Y, adiciona o S para indicar a terceira pessoa. Então, he says, né? A mesma coisa o verbo to buy, que é o verbo comprar. A gente tem uma vogal seguido de Y. Então, o que acontece? She buys, ela compra, né? Então, adiciona-se o S. O verbo to play, que é o verbo jogar, it plays, corretíssimo, né? Ele ou ela joga. E a última situação que nós temos aqui são os verbos, né? Have, do e go, que adota a seguinte forma com a terceira pessoa do singular, né? Então, o have, I have, you have. We have, they have, né? Então, eu tenho, você tem, nós temos, eles têm. Ele vai ficar para he, she e it, ele fica has. O verbo to do fica does, como nós já vimos anteriormente. E o verbo to go, que é o verbo ir, né? I go, you go, eu vou, você vai. We go, nós vamos. They go, eles vão. Para a terceira pessoa do singular, então fica, né, goes, né? Adiciona então o E e o S. Vamos para os exemplos aqui então. He does his homework every afternoon. Então, ele faz o seu dever, as suas tarefas de casa todas as tardes, né? Então, fica aqui então o does indicando a terceira pessoa. Agora, she goes to bed at 10 o'clock every night. Então ela vai para a cama, né, às 10 horas todas as noites. E agora nós temos uma situação com o verbo ter aqui, né? Se na primeira pessoa I have, eu tenho, aqui he has, ele tem, né, propriedade que, no valor de milhões, certo, pessoal? E sobre essa primeira parte aqui, desse nosso material aqui, vocês tinham umas atividades. Vamos lá checar essas atividades então. Estou pegando aqui uma turma como exemplo. Mas a atividade serve para as outras também, tá, pessoal? Então vamos lá aqui para correção, né? E já explico também o exercício que vocês tinham aqui. Para essa semana irei passar mais exercícios. Então convidei vocês então para praticarem, né, a formação da sentença com a terceira pessoa no singular, né? Então sempre a identificação do nome completo, né? E aí nós temos ali, né, she, ela works ou work, né? Correto, she works, né? Alternativa correta, letra A. Ela trabalha, né? Agora, para he, né? Fica então he studies, porque todo verbo que termina em consoante seguido de Y se adiciona IES. Então, alternativa B, correta. Agora, para she, ela, então, né? O verbo to kiss, she kisses, né? Correto, alternativa B, ela beija. O verbo corrigir, né, o fix, né, então she fixes, porque então aqui adiciona, né, EIS, né. Temos o verbo to finish, né, terminação SH, que é o verbo terminar. Para she, então, she finishes, alternativa B. He, né, he cries, né, ele chora, né. A regra de alternativa A correta aqui, pessoal. Porque a regra diz que todo verbo que termina em consoante seguido de Y adiciona IS. Vamos lá. It, né? It play ou plays, né? Alternativa A correta. It plays, né? Terceira pessoa, né? A gente tem uma situação aqui que o verbo to play, que é o verbo jogar, tocar, né? Ele termina com um vogal seguido de Y. E aí a regra diz que para a terceira pessoa adiciona o S. Aí nós temos o verbo to say, né? She says, alternativa A correta. Agora temos aqui he, né? I do, you do, eu faço, você faz, we do, nós fizemos, they do, eles fazem. Mas para a terceira pessoa, a alternativa correta é a B, né? He does, né? Ele faz. E a última questão, a 10, né? Ficaria então, né? She, have ou has, né? Se na primeira pessoa I have, eu tenho, né? Para a terceira pessoa, então,
she has, alternativa B, a correta, certo, pessoal? Então temos já a correção aqui dos exercícios da aula anterior. Vamos voltar aqui para o nosso material. Então, para a aula de hoje, né, irei passar para vocês aqui. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui no zoom. Aqui, ordem das frases com com verbos, né, no simple present. Vamos para a primeira, né, para ordem das afirmativas. Nós vamos ter sempre um sujeito, que aqui nesse caso é o I, eu, um verbo, né, o verbo to play, que é o verbo jogar, e os objetos. Então é simples, né, a formação das frases no simple present, no presente simples. I play tennis every Saturday. Então eu jogo tênis todos os sábados, né? Every Saturday. Depois eu tenho aqui he always, né? Ele sempre. O verbo to drink, que é o verbo beber, como está na terceira pessoa, né? Para ele, a regra, né? É um verbo do que tu adiciona somente o s. Então he always drinks coffee for breakfast. Então ele sempre bebe café no café da manhã. Agora vamos ver a situação para negativa, na forma negativa. Nós temos o sujeito, novamente aqui, né, que é o I, e aí o do na negativa, né, ou does para a terceira pessoa do singular, ele fica então, o do fica don't e o does fica doesn't, né, mais o verbo em infinitivo e o objeto. Vamos ver o exemplo aqui, então fica I don't speak, né? Então eu não falo inglês very well. Então a gente tem o sujeito, I, o don't, que é o verbo fazer negando, na negativa. Nós temos o verbo to speak, né? Que é o verbo falar, né? Mais o verbo no infinitivo e o objeto, né? O que eu não falo, né? Muito bem, o inglês. Claro, logo iremos todos falar bem. E temos uma situação na terceira pessoa do singular. She does play the piano. Então ela não toca o piano, né? I play the piano. Eu toco piano. Mas ela, né? She doesn't play the piano. Vamos para interrogativa, né? Então na interrogativa a gente sempre vai iniciar a sentença com o do, com o does. O sujeito vai vir depois, né? O inverso então da afirmativa. Nós temos o verbo, o objeto e mais o ponto de interrogação. Vamos por exemplo. Então, do you live here? Você mora aqui? Então, nós temos, então, o verbo auxiliar, né? Que é o do, que está indicando que isso aqui que essa sentença está no presente. Nós temos o sujeito, você, o verbo, né? E o objeto aqui, né? Então, você mora aqui? Do you live here? E vamos para a terceira pessoa do singular. Outro exemplo. Does she love me? Então, nós temos aqui o does indicando a terceira pessoa, porque é ela, né? E aqui nós temos o sujeito ela, does she, o verbo love, né? O verbo to love, que é o verbo amar, me. Então, does she love me? Então, ela me ama? Vamos para a quarta situação. Já na interrogativa negativa. Do, does, mais o not, sujeito, verbo, objeto e a interrogação, né? Então, aqui a gente pode usar, né? Ela na negativa, né? Antes vimos a afirmativa, agora vamos para negativa. Vamos lá. Do not you live here? Né? Então agora foi adicionado o not para indicar que ela está então na negativa, essa questão interrogativa negativa. Então você mora aqui? Você não mora aqui, desculpa, perdão. E para a terceira pessoa do singular, né, a gente usa o does. Does not she love me? Ela não me ama? Né? Então, o que alterou aqui, né, da afirmativa para a negativa é, então, a inclusão, né, a adicionar o not. E aí nós temos as respostas curtas afirmativas em inglês, né? Sempre que tiver alguma pergunta, yes, I do, sim, eu faço, né? Yes, she does, he does, it does para a terceira pessoa do singular. E aqui, né, como eu mencionei anteriormente, para I, you, we e they, né, que aqui é eu, você, nós
e eles, né, sempre se usa o do. Já na negativa, né, se na afirmativa I do, na negativa eu uso a do not, né, eu não. Ou she does not, he does not, it does not.